Eu quero te mostrar como a ancoragem aparece na vida real em telas de ofertas que você já viu por aí. A gente vai passar por 5 exemplos e em cada um você vai notar número que vira referência, o que ele fez parecer barato, caro, justo, imperdível. E aí, novamente, como nas outras vezes, só para alinhar a expectativa, e alguns dos prints que eu mostrar aqui, pode ser que eu tenha ajustado algum texto, preço, ordem de alguma coisa, só para ficar mais didático da gente enxergar. Não é para expor marca nem provar nenhum ponto, é mais para treinar o seu olhar, você conseguir abstrair isso, identificar a mecânica, o fundamento por trás em qualquer contexto. KFC e a batata de $1. Imagina a situação. KFC, do frango frito maravilhoso, queria vender mais batata de $1. Mas não podia mexer no preço, não podia mexer no produto e na prática não tinha um botão novo para criar. Se não pode mexer em nada, o que sobrou então nesse caso? A mensagem, né? E foi exatamente aí que eles decidiram testar como que a mente reage quando você muda a referência. Então eles testaram dezenas e dezenas de variações de anúncio, mexendo apenas na mensagem. E algumas diziam coisas como: uma oferta tão boa que você só pode comprar 4. E aí outras reforçavam condições como somente retirada. Ou mudavam a forma de apresentar o preço de $1, o mesmo preço, né? O produto era idêntico, a batata de $1. O que variava era a maneira de expor essa oferta. Então, quando aparece algo do tipo uma oferta tão boa que você só pode comprar 4, esse 4 não está ali por necessidade operacional do KFC em si. Ele entra mais como uma referência para o consumidor, uma âncora mental. Então, mesmo que o consumidor fosse por 4 batatas, não é tão pouca coisa assim, né? Então, mesmo que o consumidor fosse comprar 1 ou 2 porções, agora existe um número sugerido, um teto implícito, que passa a organizar o que parece uma quantidade razoável. E a outra variação é ainda mais curiosa. $1 somente retirada, ou seja, significa que o consumidor paga $1 apenas pela porção da batata e sem delivery, né? Sem drive-thru, sem qualquer conveniência. Ele precisa ir lá no balcão buscar a batatinha. E essa condição explica o preço baixo e faz a mente aceitar melhor esse valor de $1, porque existe uma troca clara entre esforço, né, eu ir lá, mas é também a batatinha de $1. Então vale a pena. E o resultado do caso é que é o que interessa para nós aqui, foi um aumento, pelo menos divulgado pela agência por eles, de 56% na venda de batata, segundo eles, né? Nada mudou no produto. O que mudou foi a forma como é que o humano começou a comparar, começou a julgar, a se posicionar diante do preço da batata. E isso é a ancoragem funcionando junto com o contexto, linguagem e expectativa. Nada alterou, foi só mudada a mensagem. Adobe e o pacote que faz o outro parecer barato. Agora, olha o que a Adobe faz na vitrine de planos, no Perspicaz. Se o usuário entra pensando, eu quero só Photoshop, eu só quero Illustrator, ele encontra um preço para cada um especificamente, isolado. Né? Tipo R$169 por mês, para você ter um software desse. Até aí a mente está julgando o Photoshop sozinho, né? Uma compra isolada, uma assinatura isolada, melhor dizendo. Só que na mesma tela, quando ele vai para o funil, ele vai, né, no fluxo do checkout para finalizar a assinatura, do Photoshop por R$169, por exemplo, por mês, a Adobe coloca Creative Cloud Pro, né, que é o pacotão, por um valor maior, algo como R$370. E aí, aqui entra a manobra. De repente, a mente não está só comparando, o Photoshop vale R$169 por mês. Na verdade, ele começa a comparar, nossa mente começa a comparar 169 versus 370. E o R$370 vira uma referência, porque é o pacote inteiro. 169 é só o Photoshop, agora 370 você tem a família toda da Adobe. Né? Dezenas de softwares. Isso muda o tipo de conta mental. A mente começa a pensar em custo por acesso, não em custo do aplicativo. E quando ela faz essa conta, 370 pode parecer barato pelo que entrega ali, pelo pacote inteiro, mesmo que minutos antes R$370 parecesse caro para qualquer assinatura. Então repara que a ancoragem não está só no número maior, ela está no contraste visual, está na hierarquia da vitrine. Se o pacote vem destacado com selo, com mais aplicativos, com texto de valor,
ele vira o padrão de comparação e meio que empurra a avaliação para, pô, paga um cadinho mais, mas aproveita bem mais. Então, na prática, é uma forma de guiar o consumidor, o visitante, para uma escolha que parece racional, porque envolve mais por menos. Só que o ponto é, a referência foi plantada na mente, plantada na tela. Quando o preço vira contexto, a sensação de caro e barato muda, sem o produto ser alterado ali. Então, às vezes, o visitante só queria o Photoshop, ele pagaria R$169, e estava ótimo. Pagaria bem mais barato. Mas muitas vezes ele acaba saindo dali com uma compra muito maior, de 370 por mês, e tendo a possibilidade de usar outras ferramentas e se encantando com outros aplicativos. Mesmo que inicialmente estava nem aí para os outros aplicativos. MailChimp e o jogo dos limites de contatos. O MailChimp é um dos exemplos mais didáticos que eu gosto para entender a ancoragem por faixa, não só por preço absoluto. Na página de planos, eles costumam colocar um plano bem caro como primeiro impacto, né? Isso organiza a percepção do restante. Quando você vê o preço mais alto, que é bem mais alto, o seguinte do lado parece mais acessível. Mas beleza, mas tem um outro detalhe mais forte que está na régua de contatos, né? Da forma como é que funciona o modelo de negócio deles. Eles ancoram a ideia de que até 500 contatos é grátis. E aí esse número vira a linha psicológica. Enquanto você está abaixo de 500 contatos, tudo parece muito confortável e grátis. E a decisão não é pagar ou não pagar, é você aproveitar, porque é de graça. Aí chega um momento que você passa de 500, vira 501. E o grátis, acabou, irmão. E nesse ponto, o primeiro plano pago costuma parecer um salto grande, porque você estava acostumado com 0. E o que eles fazem para reduzir essa dor? Eles meio que empurram a comparação para uma nova âncora. Em vez de você pensar, eu estou pagando agora, irmão, era de graça, que tristeza. Eles te colocam para pensar, estou comprando espaço. O próximo degrau aparece como até 2.500 contatos, que parece muito folgado, né? Parece que você vai ter muita coisa ali ainda. Né? Ou seja, o pagamento passa a ser justificado por crescimento e não pela perda do grátis. E esse tipo de ancoragem é muito comum em ferramentas SaaS. Você não compra só recursos, você compra capacidade. E quando a capacidade vira número, isso acaba virando referência de segurança. E aí a mente paga para não se sentir apertada mesmo, sem usar tudo de imediato. William Sonoma e o produto caro que não era o objetivo. Esse caso é um clássico por um motivo simples. Ele mostra que, às vezes, o produto caro não existe para vender mais, para vender muito. Se quer vender, ele existe muitas vezes, para criar uma referência, uma âncora para puxar os outros para cima. A William Sonoma, ela lançou uma máquina de pão por $275. E as vendas não decolaram como ele esperava. Aí o que eles fizeram? Eles colocaram um segundo modelo mais sofisticado, mas bem mais caro, $429. E o efeito foi quase imediato, porque o modelo de $275 passou a vender mais. Mas por quê? Porque a mente do consumidor, quando via só um preço, ele ficava inseguro. Nossa, acho caro $275 para uma máquina de pão. E aí a mente tenta responder se é caro ou barato no vazio. Você não tem uma referência, principalmente se você não conhece máquinas de pão. Não está acostumado a comprá-las. E aí quando aparece um segundo item, aí existe a comparação. E comparar é mais fácil do que avaliar do nada, do zero. O $429 vira a régua, e enquanto o 275 vira o bom negócio, porque 429 é muito mais caro, mas o de 275 vale. Então repara que a qualidade aqui do produto não mudou. O que mudou foi a sensação de custo-benefício, porque agora existe um ponto alto para medir a queda. Então, esse caso ficou popularizado por Dan Ariely, né, uma grande referência, ao falar de como uma opção mais cara pode aumentar a atratividade de outra, sem que a outra tenha sido melhorada ou alterada. A ideia é que a mente prefere decisões relativas, porque elas exigem menos esforços. Então, o que eu gosto nesse exemplo é que ele acaba com essa fantasia do consumidor estritamente racional. A mente não está calculando o valor absoluto do item a todo momento, pensando.
ela está muitas vezes sendo orientada por contexto. Então, quem organiza a vitrine define muitas vezes a comparação que o humano vai fazer. E quando você define essa comparação, acaba direcionando, influenciando a escolha antes mesmo de qualquer análise consciente do consumidor. JCPenney e o dia em que tiraram a âncora. Agora, para fechar, um exemplo do oposto, que é muito útil para a gente sentir a força da ancoragem. Não é um exemplo aqui a se seguir, mas eu achei interessante porque vai te dar uma visão clara do poder da influência da ancoragem. Então você vai entender, né? A JCPenney era conhecida por usar aquele modelo, né, que você tem um preço alto e aí coloca um descontão, né, quase sempre aplicado. Você tem um preço grandão lá, alto, caro, mas aí sempre comercializa com um desconto aplicado nisso. E o preço cheio funcionava como uma referência e o desconto parecia um super benefício para o consumidor. Só que aí, o que aconteceu em 2012? Vamos mudar tudo. O que eles fizeram? Eles tiraram esse high-low. Eles passaram para algo como, vamos trocar o tipo de mensagem, vamos comunicar diferente. Agora a gente é preço justo, mais estável, menos promoção. Então a intenção deles era simplificar e reduzir a sensação de manipulação. Só que o efeito foi outro. Muita gente parou de sentir que estava fazendo um bom negócio. Sem o preço cheio como referência, o desconto perdeu força. E aí aconteceu um fenômeno interessante. O preço que era visto como justo deixou de ser justo na percepção, né? A mente não estava comparando só o produto, mas meio que comprando a sensação de vantagem. E aí o resultado reportado por eles na época foi uma queda de cerca de 25% nas vendas e um prejuízo líquido de $1 bilhão em mais ou menos um ano. E aí o ponto aqui não é você torcer conta para a empresa e dizer, tá rindo aí, né, irmão? É você perceber que quando você muda a âncora, você muda, muitas vezes, o que o consumidor usa como régua para julgar valor. Então esse exemplo é ótimo, porque mostra que a ancoragem não é só uma técnica para aumentar a conversão, ela também cria dependência de percepção. Porque se você, veja bem, se você educa o consumidor numa régua e depois você troca essa régua, às vezes você que está pagando o preço. O que você vai observar nas suas próprias ofertas? Se você olhar para esses 5 casos em conjunto, padrão, fica claro, em todos eles, alguém decidiu qual comparação o humano faria antes de decidir. Às vezes foi um número, às vezes foi um plano, às vezes um limite, um desconto. Essa escolha define o que parece caro, o que parece barato, muda a percepção do que é vantajoso. Mas é importante que você entenda que a ancoragem não é só uma coisa relacionada a preço. Ela aparece na ordem das opções, no destaque visual, no primeiro valor exibido, no que vira teto, referência. Então, em outras palavras, é meio que arquitetura de escolha aplicada com números, guiando a decisão antes de qualquer cálculo consciente. Então, pensa no seu projeto agora, caso você tenha um. Ou se você não tiver, você pode fazer esse exercício também, hipotético. Qual que é a âncora que hoje organiza as decisões no seu site, no seu aplicativo, no seu negócio? E se você mudasse essa referência amanhã, quais escolhas provavelmente mudariam junto para melhor ou para pior?